ao Frederico e como é que foi então até aos Países Baixos. Portanto, bem-vindo, força. Claro, obrigado. Obrigado eu. Sim, o meu nome é Frederico, tenho 27 anos, sou de Vila Nova de Gaia, estudei na Faculdade de Engenharia do Porto e enverguei pela área Tech, neste momento sou Product Manager, e enverguei pela área Tech, que é uma área muito apetecível e muito fácil hoje em dia para oportunidades no estrangeiro. Sempre foi uma área que eu gostei bastante e sempre estive bastante atento a possíveis oportunidades no estrangeiro. A minha imigração não é bem uma imigração típica portuguesa do antigamente, por necessidade extrema ou porque questões familiares, etc. Portanto, não emigrei sozinho, emigrei com a minha namorada e foi uma decisão mesmo também um pouco para conseguir experimentar outras realidades, conseguir ganhar outro tipo de currículo e ter, no fundo, que é aquilo que toda a gente quer, uma vida melhor. Vínhamos com essa expectativa, porque quer queiramos, quer não, Portugal é um excelente país, mas em certos pontos outros países conseguem oferecer outro tipo de realidades. Ok, Frederico, obrigada por esta pequena apresentação. Era o que falava há bocado, embora antigamente a imigração fosse realmente por outros motivos, pronto, que continuam a acontecer ainda hoje. É interessante perceber que os jovens de Portugal ainda escolhem também simplesmente explorar outros horizontes a nível profissional e até numa concretização de vida com mais possibilidades, digamos assim, não é? Em vários aspectos. Então, eu ia perguntar-te, Frederico, o que é que tu nos podes dizer, neste caso, para além do que te motivou, não é? A procura de trabalho e tudo mais. Como é que ia viver nos Países Baixos? Como é que foi a tua transição desde que decidiste partir até teres chegado aí? Podes resumir-nos um bocadinho essa experiência? Sim. Eu já vinha um bocadinho a saber algumas coisas sobre o país e a cidade em particular. Tivemos a sorte de conhecer portugueses, inclusive, que já vivem aqui no país, então foram-nos dando algumas dicas. Claro que nunca é suficiente, porque depois só quando estás mesmo naquela realidade é que consegues perceber tudo o que exige uma mudança destas, quer em termos burocráticos, em termos emocionais, familiares, profissionais. Envolve mesmo muita coisa. Um dos principais fatores que nos levaram a escolher Amsterdão foi mesmo, principalmente após o Brexit, a facilidade com que poderíamos usar a língua inglesa aqui no país. Fora do UK será provavelmente o país e a cidade em concreto onde mais facilidade temos em usar o idioma inglês. A adaptação foi complicada. Claro que em termos culturais é sempre um choque muito grande. O país é diferente, a forma de estar é diferente, a forma de pensar é diferente, a forma de trabalhar é muito diferente também. Mas assim, o primeiro choque de realidade foi mesmo em termos burocráticos, porque nós, quando chegamos, temos de tratar de muita papelada. E o facto da segurança social aqui funcionar tão bem, sermos atendidos com tanta rapidez e vermos os problemas serem resolvidos e as questões serem resolvidas de forma tão breve, é mesmo um choque de realidade, porque em Portugal, como toda a gente sabe, não funciona tão Da bem mesma assim. forma, exato. Exato, existe muita burocracia. Então esse foi o primeiro grande choque. Depois há muitas outras pequenas coisas e grandes coisas que afetam o choque cultural. A alimentação, por exemplo, é completamente diferente. Talvez seja um ponto um bocado clichê, mas obviamente duas das coisas que nós temos mais saudades serão mesmo o sol e a comida portuguesa. Como tantos convidados que estão aqui Exatamente, e nos dizem isso. por isso é que eu disse que era um pouco clichê dizer, Claro. mas de facto eles aqui nos Países Baixos têm uma alimentação completamente diferente e até se calhar fazendo aqui a ponte para uma das histórias mais engraçadas que eu já tive até hoje, foi o meu primeiro almoço na minha empresa. Eu levei um Tupperware com comida
Portanto, algo completamente normal em Para Portugal, nós, diria eu. exato. E pá, eu senti mesmo ali um caso especial naquele almoço, naquele dia. Os meus colegas todos estavam a olhar para mim como se fosse algo extraordinário e completamente estranho, porque ao almoço eles aqui comem simplesmente uma sandes com queijo, fiambre, algo muito rápido, muito leve. E então foi bastante curioso, porque perguntaram-me a mim como é que eu conseguia comer tanto ao almoço, e eu perguntava-lhes a eles como é que eles conseguiam comer Tão tão pouco. pouco. Portanto, foi um dos choques também culturais que tivemos. E depois existem muitas outras coisas, provavelmente vou tocar nelas durante o direito, mas outro dos pontos será mesmo a mobilidade. O facto de toda a gente andar de bicicleta e dos transportes públicos serem tão bons é uma diferença gigante mesmo para Portugal. Em Portugal, eu vivia em Vila Nova de Gaia, a minha empresa era no Porto, eu demorava cerca de 1 hora de transportes públicos para chegar à empresa. Aqui, com 1 hora, nós vamos a outra cidade completamente diferente. Portanto, nesse aspecto também é completamente diferente. Ok. É importante aqui nós percebermos, porque eu sei, Frederico, acho que ainda não tinhas referido, mas eu sei que tu já tinhas visitado a cidade antes de escolher. Ok. E tu foste enquanto turista, certo? E foste visitar. Exatamente. Ok. É algo que eu aconselho a 100% se equacionarem emigrar, é mesmo visitarem a cidade primeiro, porque podem ser só 2 ou 3 dias, mas o impacto depois quando chegas é completamente diferente, porque não é novo, já é de alguma forma familiar, mesmo que seja pouco. Pois, era uma das perguntas que eu te ia fazer a seguir, portanto, é exatamente. Eu acho que todas as pessoas que conseguem dar aqui um conselho acabam por falar sempre nisso, também já tivemos pessoas que não conheciam de todo o país. Mas obrigada, Frederico. Agora, falando nesta questão da tua transição ainda, quais é que foram, tu já acabaste por referir alguns, mas se puderes aqui dizer alguns dos teus receios ou os desafios que mais sentiste que mais presentes nesta tomada de decisão, tu podes partilhá-los connosco? Sem dúvida. Há um em particular que talvez seja bastante relevante mencionar, que é nós quando imigramos para os Países Baixos, há basicamente 3 coisas fundamentais, que é obter o número de segurança social, ter trabalho, no caso não tenhas já garantido, e ter casa. Eu estou a mencionar estes 3 porque eles estão conectados uns com os outros. Porquê? Porque para teres trabalho, tu precisas de dar o número de segurança social e precisas de ter casa. Para ter casa, tu precisas de ter trabalho, precisas ter contrato de trabalho. E para ter um número de segurança social, precisas ter uma morada. Portanto, foi um choque quando estava a tentar perceber isto tudo, porque, ok, se para uma coisa preciso de outra e para outra preciso de outra, e no fundo elas precisam todas umas da outras, então como é que é possível? Claro que há uma resposta, e acho que é muito relevante partilhar isto, porque eu gostava de ter sabido quando vim para cá, que é, há 2 hipóteses, basicamente. O sistema holandês funciona muito bem nestes casos, porque existe uma espécie de um número de segurança social temporário que tu podes pedir durante 4 meses. Logo, se pedes esse número de segurança social temporário, ganhas logo ali 4 meses para conseguir usá-lo para um contrato de trabalho, para depois conseguires a casa. Outra solução, um pouco menos ortodoxa, será conheceres alguém e usar a morada dessa pessoa. Um aviso que eu dou, se forem por esse caminho, é que aqui a Segurança Social não dorme, estão muito atentos. E quando um senhorio mete uma casa a alugar para 2 pessoas, a Segurança Social sabe que aquela casa só pode ter 2 pessoas. Se vocês usarem uma morada que já tem 2 pessoas e passa a ter 3, vai haver ali um choque na Segurança Social e tanto senhorios como inquilinos podem ser notificados. Mas também é possível se for por pouco tempo. Claro, e obrigada
pela partilha, Frederico. Lá está. Eu sei que tu ainda vais ter muito mais coisas para partilhar connosco sobre, lá está, coisas que te aconteceram e também em situações que provavelmente gostarias de ter sabido antes de partires e que agora partilhas, não é? Claro. Mas realmente, que situação, pronto. Acreditamos que, e mais à frente nós vamos falar sobre isto também na procura de casa também na procura de trabalho. Aliás, na procura de trabalho eu ia mesmo passar agora e fazer a ponte para isso, Frederico, que é nós apresentámos, e tu já tinhas também falado que és Product Manager. Qual é que é a diferença? Se tu nos podes dizer, eu sei que também tiveste de procurar trabalho em Portugal. Pronto, a nossa primeira questão aqui para ti era a nível de procura de trabalho. Achaste que, embora a pergunta possa parecer um bocadinho retórica, não é? Mas eu sei que provavelmente procuraste trabalho e que já procuraste. O que é que tu consegues encontrar assim a nível de culturas de trabalho que sejam completamente diferentes? Ou alguns aspectos que possas mencionar entre Portugal e os Países Baixos? Olha, começar logo por dizer que as job offers, portanto as descrições de trabalho, nomeadamente na minha área no LinkedIn, são muito mais transparentes. Ou seja, falam logo o salário, mencionam logo os benefícios, etc. Portanto, não há qualquer especulação. Tu sabes para o que é que vais, sabes quanto é que vais ganhar, sabes se é remoto, híbrido, presencial. Portanto, a transparência nas descrições das ofertas de trabalho é logo completamente diferente. Na minha área, claro, tenho que mencionar isto, a minha área é tech, portanto, poderá ser uma área um bocadinho diferente para outras áreas, mas na minha área existe muita oferta de trabalho aqui, e as entrevistas também são conduzidas de uma forma um bocadinho diferente em relação a Portugal. Pelo menos aqui nos Países Baixos, vocês podem esperar uma frontalidade acentuada, algo que nós estamos, se calhar, tão habituados no sul da Europa. São muito frontais, querem que tu dês respostas completamente transparentes, querem ver como é que tu reages a situações, como é que tu pensas. E será um bocado por aí, portanto, não. No fundo, quando vais para uma entrevista para um país destes, não há mesmo nada a esconder, tens mesmo de dizer tudo, partilhar as tuas experiências, falar de forma clara e direta, porque é assim que eles são. Ok. Pois, realmente é uma grande diferença e provavelmente quando tu, a nível de cultura de trabalho, já falaste de algumas diferenças, não é? O que é que tu notaste mais a nível de trabalho no teu dia-a-dia? Ou seja, como é que é o teu dia-a-dia a trabalhar nos Países Baixos era a mesma profissão que tinhas, não era, Frederico? Exatamente, sim, sempre tive a mesma. Sim. Consegues dar-nos aí essa diferença? Consigo, sem dúvida. Olha, eles aqui preferem entregar pouco, mas bem. Ou seja, uma grande diferença que eu senti foi que os objetivos são muito realistas sempre. É muito raro colocarem objetivos completamente irrealistas e inalcançáveis em termos de trabalho. Preferem ser mesmo realistas e colocar objetivos que tu vais conseguir alcançar e com qualidade, acima de tudo. Preferem menos com qualidade do que grande quantidade com pouca qualidade. Ok. Um exemplo concreto que eu tenho muito interessante foi que eu na primeira semana em que comecei a trabalhar aqui para a empresa onde ainda estou, típico português talvez, mas eu queria mostrar serviço. Ou seja, eu tinha uma tarefa para fazer, eu entregava 2 ou 3. Era suposto sair às 5, outra grande diferença aqui, o trabalho é mesmo um 9 to 5, é mesmo, tu entras às 9 e sais às 5. Eu tinha que sair às 5, pronto, até ficava até às 5h30 ou 5h45. Então para minha surpresa, eu fui notificado pelo meu manager a dizer, olha, atenção que isso, não podes fazer isso. Não podes estar todos os dias a trabalhar depois das 5 ou a entregar mais do que é suposto. Tem cuidado com isso. Então foi, como deves imaginar, um choque cultural imenso, porque se eu fizesse isso em Portugal, e fiz muitas vezes, e muita gente que está a ouvir certamente o fará, a reação do manager ou do chefe ou etc. será sempre de pá, esta pessoa trabalha mesmo bem e entrega mais do que é suposto e eles aqui têm um mindset completamente diferente. Não vale a pena. Ok. E tu já nos consegues dizer, já estás desde 2023 aí, não é? Sim. Já nos consegues dizer qual é que te identificas mais?
sem dúvida com a holandesa. Claro. Ok, mas é interessante perceber isso. Nós já tivemos aqui pessoas a partilhar precisamente isso, que foram notificados até por e-mail, um alerta até automático, não é? Uhum. De dizer que a partir daquele momento o computador ia deixar mesmo de Exatamente, é muito desligar comum. e que os sistemas iam deixar de funcionar. Portanto, é interessante ter estas curiosidades, Frederico, e obrigada por partilhares isso connosco, porque de certeza que há aqui muita gente que se identifica. Vocês podem ir dizer também aqui nos comentários, porque de certeza que quem já trabalhou em Portugal e tem esta experiência realmente acabam por ter experiências muito diferentes no estrangeiro. Obrigada por partilhares esta parte, Frederico. E a nível dos. Imagina, da vida do Frederico no dia a dia, nos Países Baixos. O que é que tu nos podes dizer? Como é que é o dia a dia? Se tu nos podes dizer o dia a dia e, por exemplo, um fim de semana típico em Amsterdão. Sim. Consigo mencionar algumas coisas, provavelmente não me vou lembrar de tudo, mas o dia a dia holandês começa muito cedo, tudo é muito cedo. Acordas muito cedo, comes muito cedo todas as refeições. Só para terem uma ideia, a hora normal de almoço aqui nos Países Baixos é sempre ao meio-dia e a hora de jantar é entre as 6 e as 7. Portanto, tudo é feito muito cedo. Trabalha-se cedo, vai-se ao ginásio cedo. Essa é uma grande diferença e, portanto, esse é o meu dia-a-dia. Eu acordo cedo e faço tudo cedo. Outra grande diferença é que ando muito de bicicleta e de transportes públicos e a pé, porque no caso particular dos Países Baixos é tudo completamente plano, não há rampas, que é um grande problema que nós também temos em Portugal e em muitos países no mundo, que é mesmo para pessoas com mais idade, com menos mobilidade, dificulta muito, e aqui não, é 100% plano. Caminhar 30 minutos em Amsterdão não é a mesma coisa do que caminhar 30 minutos no Porto. Pois, no Porto. Portanto, o meu Principalmente. dia-a-dia, exatamente, o meu dia-a-dia em termos de mobilidade é muito a pé, de bicicleta ou transportes públicos. Amsterdão, em particular, é uma cidade com uma agenda cultural impressionante. Quando há qualquer nome da indústria musical, cinematográfica, comediantes que possam imaginar, quando eles vêm à Europa, eles vêm a Amsterdão. Portanto, é uma cidade com uma agenda cultural muito grande e muito ativa. Portanto, todos os fins de semana, todas as semanas, tu tens sempre algo para fazer nesse aspecto. E também, em termos de convivência, em termos sociais, dão grande preferência ir ao café, almoçar fora, ir ao cinema, jantar fora. Portanto, uma dificuldade e um aviso que eu vos dou é que não esperem que os restaurantes estejam abertos até muito tarde, mesmo ao fim de semana, porque lá está, eles jantam cedo e como eles têm um work-life balance que não é só em áreas específicas, é mesmo em geral tão acentuado. Os restaurantes não estão abertos até às tantas da madrugada, as lojas fecham cedo, ou seja, nós não podemos ir à noite a uma loja de roupa. Nós temos que ir logo após o trabalho. Portanto, a minha vida anda toda a rondar um pouco esta rotina holandesa. Ok. E o que é que, quando chegaste, e principalmente agora, não quero dizer que a vida não te continua a surpreender, mas o que é que mais te surpreendeu, assim, nos Países Baixos, quando chegaste, assim, alguma coisa que te tenhas notado? Apesar de tudo o que já referiste, claro, mas o que é que mesmo desses aspectos ou de outros, o que é que tu podes dizer que foi o que mais te surpreendeu, pela positiva? Uhum. Uma ideia que nós temos muito enraizada sobre os países da Europa Central e da Europa do Norte é que eles são muito frios, pessoas muito distantes, o que é um pouco verdade em termos de proximidade, ou seja, não é fácil tu tornar-te um grande amigo, assim, de repente, de um holandês, de um típico holandês. Estou a generalizar, obviamente, há sempre exceções, mas não é fácil. Mas ao contrário do que muita gente espera, eles são extremamente simpáticos e extremamente acolhedores. Claro que não passam aquela linha, mas ao contrário de uma ideia que nós temos errada, eles são mesmo muito, muito simpáticos e acolhedores e recebem-nos muito, muito bem. Ok. Portanto, essa foi talvez, em termos sociais, a coisa que mais me surpreendeu.
Ok, Frederico. E como é que é a interação com outros portugueses? Sentes que é uma comunidade portuguesa grande, nem por isso? Encontras assim sítios, Uhum. restaurantes portugueses para poderes, se quiseres fazer uma refeição e matar saudades? Como é que é a nível de Portugalidade aí nos Países Baixos? Sim, antes de falar dos portugueses, deixa-me dizer que Amsterdão, em geral, faz-me sentir que é uma cidade completamente internacional. Ou seja, eu não acho só que há muitos portugueses, eu acho que há muito de tudo. De todo lado. Acho que há muitos italianos, muitos espanhóis, muitos portugueses, muitos turcos, portanto, há um pouco de tudo. E os portugueses não são exceção. Há mesmo muitos portugueses. Só para terem uma ideia, pronto, existe um comediante chamado Pedro Teixeira da Mota. O Pedro Teixeira da Mota atuou em Amsterdão. Eu fui ver o espetáculo e a sala estava completamente cheia. Uma sala com mais de 1000 Com um pessoas. espetáculo inteiramente em português. Exatamente. Portanto, se o Pedro Teixeira da Mota dá um espetáculo em Amsterdão e esgota com 1000 pessoas, quantos serão os portugueses em Amsterdão, não é? Porque nem todos gostam de Teixeira da Mota. Exato. Portanto, é um bom indicador. E depois é muito interessante, porque eu não vivo no centro de Amsterdão mesmo. É outra ideia que posso já, se calhar, remover de pessoas que queiram vir para Amsterdão. Achar que vocês vêm viver para as casinhas bonitas dos canais do centro de Amsterdão é a mesma coisa que uma pessoa querer ir viver para o Porto e achar que vai viver nas casinhas da Ribeira. Ok? Exato. Não vão. Até podem, mas a vossa qualidade de vida será um bocadinho inferior porque os preços são muito mais altos, como provavelmente estarão à espera. Portanto, eu não vivo no centro de Amsterdão. E então a minha ideia sempre foi, ok, estou aqui num sítio um bocadinho mais longe do centro, talvez o contacto com portugueses não seja tão acentuado. A verdade é que nós temos muitos parques públicos, vamos caminhar muitas vezes, e é comum quase sempre ouvir um português falar. Sempre diferentes, claro. Claro. E nós temos um ginásio aqui perto que frequentamos semanalmente, e só no ginásio há 5 portugueses. Já sabem que são sempre os mesmos cinco. Exatamente, é isso, são sempre os mesmos, exatamente. Portanto, acho que é uma boa amostra da comunidade portuguesa aqui. Em termos de restaurantes, não existe uma oferta gigante, mas nós ficamos bastante contentes em encontrar alguns restaurantes que nos permitem, sim, matar umas saudades de vez em quando. Que eu conheço, existem 3 restaurantes com nomes bastante portugueses. Um chama-se Frango, outro chama-se Portugália, portanto, tem todos os nomes bastante portugueses. E também existe uma confeitaria ou pastelaria chamada Pastel de Nata, Mister Pastel de Nata, que já foi referido aqui noutros lives, Pois penso já, eu. pelo nosso convidado Diogo Bremo. Exatamente. E de facto eles são bastante conhecidos aqui e as pessoas gostam bastante do pastel de nata. Aliás, nos supermercados vendem pastel de nata. Ok. Portanto, é um bom sinal. Exato. Ok, Frederico. Então, e agora, como falavas da parte da casa, é exatamente agora o bom momento em que nós falamos desta parte da procura de casa e da procura de trabalho. A nível de procura de trabalho, pelo que nos deste a entender, foi relativamente fácil, mas podes também resumir, se quiseres, um pouquinho. E depois gostava muito que tu também falasses aqui da procura de casa, principalmente porque temos aqui algumas pessoas que já emigraram, outros que pensam em emigrar, e pode fazer sentido aqui Claro. as pessoas perceberem se achaste difícil ou fácil procurar e encontrar uma casa que fosse boa para vocês morarem, não é? Podes dizer-nos um pouquinho sobre isto? Claro, claro. Em termos de trabalho, vou ser breve porque lá está. Tenho que mencionar que eu trabalho numa área específica, tech. O mercado de Amsterdão, em termos tecnológicos, é um hotspot na Europa e é visto mesmo em termos mundiais como um hub tecnológico muito grande. Há muitas startups, há uma mentalidade super protetora, incentivadora a empreendedorismo aqui. Portanto, é um ecossistema de startups muito, muito forte. Então, na área tech, principalmente. Portanto, a procura de trabalho, felizmente, no meu caso, sei de casos que não foi assim. No meu caso, foi bastante rápido até. E existe mesmo muita oferta para a área em questão. Desculpa interromper-te. Já agora, tu podes só resumir-nos assim de forma simples, o que é que, simples se for possível, não é? Mas assim traduzido, o que é que tu fazes exatamente Claro. na área em que trabalhas? Claro que sim.
Pronto, um Product Manager basicamente coordena equipas de desenvolvimento de software, e faz a ponte entre negócio e desenvolvimento. Ou seja, um CEO, uma pessoa de finance ou uma pessoa de operações usa uma linguagem completamente diferente de um developer. A forma deles comunicarem é completamente diferente. Então eu sou um bocadinho ali no meio, sou o player que percebe o que é preciso do lado de negócio para aquela empresa e traduz isso em requisitos para o software e para coordenar a equipa para que possamos desenvolver as features adequadas às necessidades da empresa. Foi assim uma explicação um pouco genérica, mas Mas eu sinto acho que é o deu que tem para que ser. perceber. Deu para perceber, Exato, Frederico, obrigada. Sim, só porque pode haver pessoas até que estejam a pensar em emigrar e a claro, trabalhar nessa área, e portanto era. claro. Mas podes prosseguir então. Sim, sem problema. Em relação à habitação, que é talvez o ponto onde eu posso ser um bocadinho mais geral e dar mesmo um conselho mais geral, dizer que se quiserem vir para os Países Baixos e se a vossa empresa for em Amsterdão, em Utrecht, em Roterdão, não se limitem na procura de casa à cidade da empresa, porque tal como eu mencionei no início, tudo é muito perto. Aqui, numa hora, vocês estão em qualquer outra cidade. Portanto, esse é mesmo um conselho que eu vos posso dar, se vierem para os Países Baixos. Nós procuramos em Amsterdão porque sempre foi o nosso objetivo. Também em termos de aeroporto, é obviamente o aeroporto com mais movimento e mais oferta. A minha empresa é em Amsterdão, portanto, em termos de proximidade, obviamente, preferia viver em Amsterdão. Mas tivemos alguma sorte em encontrar casa de forma tão célere. E lá está, se tivéssemos que ir para Utrecht ou para cidades aqui à volta, não seria problema nenhum. Os preços até reduzem um bocadinho, o que é vantajoso. E a distância, muitas empresas trabalham de forma híbrida, só tens de ir ao escritório 2 ou 3 vezes por semana e não custa assim tanto fazer esse percurso, porque estamos muito bem servidos em termos de transportes. Um aviso, seja em Amsterdão, seja em qualquer outro sítio, nos Países Baixos, quando vocês procuram casa, procurar casa é muito semelhante a procurar emprego, no sentido de que quando vocês vão ver uma casa, é praticamente uma entrevista. Ok? Vocês não estranhem se agendarem uma visita a uma casa e vos disserem, ok, vocês são os candidatos número 10 daquele dia. Portanto, é mesmo uma entrevista, é uma vaga que abriu para a habitação e tu estás a concorrer àquela vaga. E lá está, lembrem-se da frontalidade holandesa e eles vão-vos pedir tudo. Vocês vão ser um bocadinho explorados em termos de exatamente, em termos de partilhar extratos bancários, contratos de trabalho, etc. Porque lá está, como é no fundo a concorrência é tão grande e estás no fundo a concorrer a uma vaga, eles têm que ter fatores para eliminar os vários concorrentes. Claro, exato, ok. E vocês, quando isso aconteceu, procuraram várias casas ou felizmente conseguiram encontrar à primeira, entre aspas? Sim, nós fomos ver 4 casas, ficamos na quarta. Ok. Portanto, fomos recusados, foi fácil. Eu digo que foi fácil em termos temporais, porque foi muito rápido. Nós numa semana fomos ver 4 casas, ficamos na quarta. Continua a ser rápido, foi apenas uma semana. Ok. Mas sim, fomos recusados 3 vezes antes. Ok, ok. Aconteceu Sim, isso. sim, Ok, pois é que eu queria perceber, de sim. facto. Acho que é importante as pessoas perceberem isto porque a forma de procurar casa em Portugal não é bem igual. Não. E era exatamente isto que eu te queria perguntar, Frederico, se tu chegaste aqui a procurar uma habitação ou se sabias pronto, o tipo de procura e o que é que tu consideras de facto mais fácil entre um país e outro, se nos conseguires dizer, pelo menos da tua experiência. Sim, a altura da minha vida em que eu emigrei coincidiu com a altura em que eu e neste caso a minha namorada estávamos a pensar em viver juntos. Portanto, fizemos uma pesquisa muito alargada, tínhamos o nosso cheiro a comparar tudo
as várias realidades, em termos de, ok, nós recebemos isto em Portugal, vamos gastar isto com a casa, que qualidade de vida é que teremos? Recebemos isto nos Países Baixos, vamos gastar isto, que qualidade de vida é que teremos? Portanto, coincidiu nessa fase. Eu não cheguei a entrar em contacto com nenhuma casa em Portugal para viver, mas tenho muitos amigos e familiares que estavam a fazê-lo naquele momento. E posso dizer que daquilo que eu tenho ideia, é mais fácil encontrar casa se compararmos com Amsterdão. Volto a relembrar que Amsterdão é mesmo um caso Falar de à uma parte, capital, exatamente, uma capital, a par de Lisboa, a capital com o preço de metro quadrado mais alta da Europa, onde há menos casas do que pessoas. Portanto, está tudo dito. Se me perguntares, é mais fácil encontrar casa no Porto do que em Utrecht ou Eindhoven? Já não acho. Já talvez seja ela por ela. Mas em Amsterdão, particularmente, e sendo eu do Porto, claro, é mais difícil encontrar casa em Amsterdão. Ok. Então, agora passamos para a parte que normalmente as pessoas até costumam comentar bastante e que também são mais curiosas, e pelo facto de teres falado de ter comparado esses custos todos, tenho certeza que se calhar ainda vamos ter aqui alguém a pedir-te um Excel, comparações, mas lá está, e claro que é um excelente exercício. Eu queria pedir, como nós pedimos a todos os nossos convidados, se podias, Frederico, trazer-nos aqui algumas comparações entre Portugal e os Países Baixos, nomeadamente a nível de custos de vida. Obviamente que nós pedimos sempre uma média, as coisas variam e o Frederico também, só para vocês que estão aí a ver-nos, vai dar alguns exemplos, claro que sim, mas é baseado na realidade do Frederico, ok? Não pensem que são comparações, pronto, que tem que ser aquilo, mas realmente é a realidade do Frederico e acho que é interessante nós percebermos aqui, porque estás a partilhar a tua experiência. Se nos podes dizer aqui alguns aspectos a nível de custos de vida, o que é que se podes comparar a nível de supermercado, do teu dia-a-dia, do vosso dia-a-dia aí, comparativamente com os valores agora de Portugal? Claro. Ou seja, há muitos pontos em comum. Em comparação, por exemplo, com Portugal, ao nível de casa habitacional, e usando o Porto, que é a realidade que eu conheço como exemplo, Amsterdão é obviamente mais caro. Portanto, a casa onde eu vivo, no Porto, eu vivo numa casa alugada, obviamente, para já. No Porto, a mesma casa, a mesma tipologia de casa, custará menos 600, 700 euros por mês do que a casa onde eu vivo neste momento. Em termos de alimentação, deixa-me dizer-te que ao fim de quase 2 anos, né, eu estou bastante surpreendido porque a diferença não é assim tão grande. Há alimentos que são extremamente mais caros aqui. Posso-vos dar 2 exemplos em concreto, que é o atum e as especiarias. São extremamente mais caros. Só para terem uma noção, um frasquinho de orégãos aqui custa facilmente 3, 4 euros. Portanto, é muito mais caro do que em Portugal. Mas em tudo o resto, ou seja, nós temos estes exemplos que são muito mais caros, mas depois também temos outros exemplos que é o mesmo preço. Por exemplo, fruta, legumes, queijo, fiambre. Portanto, anda tudo muito à volta dos preços portugueses e até chegamos a ter exemplos de coisas que são mais baratas. Exemplo concreto, cereais de pequeno almoço, muito mais baratos aqui. Iogurtes, mais baratos. Leite, mais barato. Portanto, ao fim e ao cabo, vai dar um bocadinho à mesma coisa. Será possível em Portugal ser mais barato? Porque, por exemplo, a carne, o peixe, aqui são mais caros e faz uma grande diferença. Mas não será uma diferença significativa, principalmente quando vamos comparar os salários. Claro. Algumas coisas também que eu gostava, se calhar, de mencionar é que aqui é obrigatório ter seguro de saúde. Portanto, não existe serviço de saúde público aqui. É privado. Isso é interessante falarmos também, exatamente. Sem dúvida. Existe serviço privado de saúde, ou seja, tu és obrigado a ter um seguro de saúde. Muita gente faz esta pergunta, ok, mas e se eu não quiser e se eu morrer é culpa minha? Não há hipótese, porque eles funcionam tão bem que se tu não ativares nenhum seguro de saúde, eles vão ativar por ti e vão-te mandar automaticamente. Sim, okay. Vão-te mandar um e-mail literalmente a dizer nós escolhemos este seguro de saúde para ti, está aqui a conta.
Portanto, é obrigatório aqui ter e anda sempre a rondar os 120 até 180 ou mais, se quiseres um seguro de saúde muito melhor por mês. Ok. Portanto, é uma despesa fixa que não há grande hipótese. Em termos de serviços, quando digo serviços, estou a falar, por exemplo, de internet, telemóveis, etc. A rondar o mesmo de Portugal, muito honestamente. Depois temos água igual, mesmo preço. Novamente, um disclaimer, é o meu caso. Exato. Não sei se existem Claro. casos piores ou melhores. No meu caso é igual. A luz, surpreendentemente, é mais barata. E posso-vos dar um exemplo concreto. Em Portugal, se nós ligarmos o aquecedor durante o inverno, toda a gente sabe o que é que acontece no Estes papelzinho da meses conta no fim agora do de se mês. avizinham, exatamente. Aqui posso dizer que a diferença é mínima. Quando digo mínima, nós ligamos o aquecimento aqui em nossa casa 3 vezes por dia e se a conta ao fim do mês forem mais 30 euros, já é de espantar. Portanto, Ok. eles estão mesmo preparados. Obviamente é um país com um inverno Rigoroso, não é? muito rigoroso e com muito frio, mas sim, em termos de luz não sentimos diferença. Outra coisa que se calhar a desequilibrar um bocadinho é o facto de que, como pouca gente tem carro aqui, tu não gastas, não tens a despesa do carro, da gasolina, do gasóleo, dos seguros, etc. Os Portanto, selos, exato. andas muito de bicicleta, a bicicleta compras uma vez e é aquela compra e andas sempre com ela. Andas muito a pé e os transportes públicos são um bocadinho mais caros, mas, por exemplo, no meu caso, e em quase todos os casos que eu conheço, a empresa paga o passe. Portanto, Muito bom. uma vantagem para quem vive cá é que não gasta dinheiro realmente em termos de transporte, a não ser que queira carro, obviamente. Claro. O que não aconselho, principalmente em Amsterdão, porque eles são também completamente contra o carro. Portanto, os custos de ter aqui um carro são mesmo muito altos. Elevados, pois. Muito altos. Ok, mas para tentar combater, de facto, para as pessoas preferirem Sim, então a bicicleta aos transportes. exatamente. Ok. Já nos deste aqui bons exemplos. Eu não sei se tu queres acrescentar mais algum, Frederico, ainda. Não, entretanto lembrei-me de um episódio se calhar engraçado só para Força, partilhar em termos de claro que saúde. sim. Se vierem viver para os Países Baixos, preparem-se para uma forma muito peculiar de olhar para a saúde de parte dos holandeses, porque tudo é resolvido com uma aspirina. Eu tive um episódio muito engraçado de um colega meu de trabalho eslovaco que torceu o joelho no ginásio a treinar e no dia seguinte estava cheio de dores. E foi aquilo que nós chamamos aqui do GP, GP, que é o centro de saúde daqui, basicamente. Foi lá, explicou a situação, que realmente estava com muitas dores, e o médico disse que o que ele precisava mesmo era de uma aspirina e de descansar e repouso. Portanto, preparem-se também para um choque cultural nesse nível. Nesse nível. Pois a forma deles verem tem coisas boas e tem coisas Claro, más, porque sim. obviamente existe, se calhar de forma negligenciada um pouco estes episódios, mas também existe o outro lado da moeda que é nunca te vão receitar nada que tu não precises mesmo. Portanto, tudo depende um bocadinho de como vês a situação. Ok. Obrigada por essa partilha, Frederico. Realmente há coisas que são surreais, não é? Sim, E a forma de. Nós temos algumas coisas tão integradas em nós portugueses que acaba por ser tão claro. diferente que, claro, é impossível ficar indiferente quando este tipo de situações acontecem, não é? Então, Frederico, e para ti, no geral, em termos de custos de vida e assim, continuas a achar que, apesar de tudo, compensa neste momento estares? Ou seja, se tivesses que escolher outro país, se tivesses que emigrar outra vez, escolhias Países Baixos. Neste momento, desde 2023, não mudavas a tua ideia? Não mudava. Aliás, até posso dizer que ainda tenho mais a certeza, agora que tenho aqui. Um exemplo que eu costumo dar sempre, ou melhor, aquilo que eu costumo sempre dizer é: ok, o custo de vida aqui até pode ser o dobro de Portugal, mas se tu ganhas o triplo, ou se ganha, mesmo que ganhasse só o dobro, não é? Quer dizer que aquilo que tu também vais juntar, aquilo que tu também vais ter de margem para
para a vida social, para viagens, para férias, etc., também vai ser o dobro. Portanto, sim, é verdade que gastas muito mais, mas também é verdade que se é tudo o dobro, quer dizer que as poupanças e o dinheiro que vais a juntar também irá ser o dobro. Ok, ok. E era isso que eu te ia dizer. Tu achas que neste momento vocês conseguem ter um estilo de vida que vos permite usufruir também, lá está. Não é como a antiga imigração que as pessoas trabalhavam muito apenas para poupar e para conseguir comer, no fundo, e pagar as contas essenciais. Agora já sentes que é possível tu teres um estilo de vida um bocadinho mais preenchido com o que se calhar poderias ter em Portugal. Sem sombra de dúvida. É uma das grandes diferenças mesmo. E até aproveito para mencionar que Amsterdão é um local muito central na Europa e para quem... Tu não precisas sair de Amsterdão para ter diversão, etc. Claro. Acontece mesmo muita coisa aqui, quase tudo aqui, mas estás num sítio tão central da Europa que tu facilmente de comboio, de avião, tu vais a qualquer sítio no resto da Europa, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Portanto, também tens essa vantagem. Ok. Ok, muito interessante. Agora, só a nível de curiosidade, para quem pensa ir para aí, acho que já ficaram aqui com uma boa perspectiva. Existem algumas iniciativas específicas para acolher profissionais estrangeiros, neste caso? Sim, ainda bem que mencionaste, porque se calhar não mencionei uma das coisas mais importantes, principalmente para quem trabalha na minha área, que é uma coisa que se chama 30% ruling. O 30% ruling é um apoio do Estado que tem a duração de 5 anos para pessoas especializadas numa certa área. Eu digo especializadas numa certa área porque existe muita ideia errada de que tu tens de ter um curso superior numa área específica para conseguires esse benefício, o que não é verdade. Obviamente é mais fácil, existem basicamente 3 requisitos que tu tens de ter. Tens de ganhar mais do que 50 mil euros brutos por ano. Ok. Tens de ter licenciatura ou mestrado numa área específica. E a empresa tem que aceitar que tu tenhas esse benefício. Só que, mesmo que tu não tenhas um destes benefícios ou todos, sem ser a parte da empresa, a empresa que convém suportar, a empresa, dependendo se te quer ajudar ou não nesse processo, pode argumentar que tu és de tal forma tão único no mercado e tens umas skills tão específicas que eles querem que tu tenhas o apoio também. Ok. No meu caso, eu consegui reunir os três requisitos, mas conheço pessoas, até na minha empresa, que, por exemplo, não reuniam, não tinham sequer a licenciatura, e a empresa fez questão de os apoiar e fez questão de mencionar que as skills que eles traziam não eram facilmente encontradas no mercado e por isso eles tiveram esse apoio. O que é esse apoio? Pois Esse era a apoio, minha sim, pergunta seguinte, exatamente. força. Estou aqui a falar e nem sequer disse o que é esse apoio. Força, Esse força. apoio, no fundo, é a possibilidade de tu não descontares sobre 30% daquilo que recebes. Ou seja, tu recebes um valor e desses 100% que tu recebes, 30% não vão ser descontados. O que quer dizer que o teu bruto é igual ao teu líquido. Ok. Não Só é sujeito 70%, a só descontos? Ok. 70% é que é descontado. E isto dura 5 anos. Portanto, é mesmo um apoio muito, muito bom. E à medida que tu vais subindo o teu patamar salarial, mais este apoio é significativo. Ok. Percebes? Porque Aumenta cada o vez os valor, sim, 30% acompanha. são mais, exatamente. Ok, ok. Pois, porque poderia ficar-se pelo mínimo, não é? Mas Exatamente. ok. Então, Frederico, tu te consegues aceder a esse benefício logo a partir do momento que imigras, certo? Sim, a partir do momento em que tens trabalho, consegues Ok, logo ok. esse Olha, benefício. obrigado por Ou partilhares consegues connosco. logo concorrer a esse Ok, benefício. ok, ótimo, excelente. Pronto, Frederico, agora mais, e nós também já estamos a passar o tempo, mas acaba por acontecer sempre nos nossos diretos, porque as pessoas, para já as pessoas gostam de ouvir e é muito bom quando temos pessoas do lado de lá que gostam muito de partilhar. Frederico, agora mais na parte emocional, do que é que tu sentes mais saudades de Portugal? Falaste do sol e da Sim. comida, mas no teu dia a dia o que é que te custa assim e mais e as principais diferenças que te podem afetar na forma também de viver aí? Ou até não, pronto, antes pelo Claro. contrário. Mas... Não, afetam sem dúvida nenhuma. E acho que vai acontecer a qualquer um que passe pela mesma situação. Obviamente, a distância de familiares, amigos, não é algo
fiz, não é? Se eu pudesse escolher, não tinha. Só que de facto, infelizmente, tu nunca podes ter tudo, não é? E então tens de perceber o timing em que estás na tua vida, se tens de dar prioridade a uma parte mais profissional e desenvolvimento pessoal, ou se tens de dar uma prioridade à parte familiar e social. Mas sim, nunca é fácil, nem nunca será fácil, acredito. O tempo ajuda porque tu vais-te adaptando. Também estás outra vez num sítio relativamente perto, de relativamente fácil acesso a Portugal. Podes ir lá sempre que necessitares ou sempre que quiseres. As redes sociais, as tecnologias hoje em dia facilitam imenso esta transição. Eu nem quero imaginar como é que era antigamente, que tu ias para outro país e não vias mais a cara da tua mãe ou do teu pai durante meses ou anos, não é? Sem saber Hoje se em está dia, tudo quer bem. dizer, tu basta pegares no WhatsApp e ligares à tua mãe e tens esse sentido de proximidade. Mas sim, obviamente, família e amigos, acho que será uma constante de qualquer convidado que tragas aqui, salvo exceções. E é de facto aquilo que, se eu pudesse trazer de Portugal, não traria o sol, não traria a comida, traria familiares e A amigos. família e os Sim, amigos. sim. Ok. Ok, Frederico. Então, neste momento, se tu pudesses descrever a jornada da imigração em 3 palavras, como é que tu, pelo menos a tua, como é que tu descreverias? As 3 palavras não precisam de ser seguidas e fazer sentido, não é? Não, Podem ser não. 3 palavras. Claro que não à Ok. vontade. Complexo seria uma, desafiante seria outra, eh, e a última seria eh, engraçado. Ok, ok, interessante. É interessante perceber aqui que todos têm uma perspectiva diferente Uhum. e por isso é que nós perguntamos sempre a todos os convidados. Ok, então, agora para também, aqui para rematar e fazer um bocadinho o resumo de tudo o que tu disseste, Frederico, tu podes dizer-nos que conselhos é que tu darias a alguém que pensa em emigrar? Seja ou não para Amsterdão, se quiseres especificar, também estás à vontade, Uhum. mas podes dizer-nos? Sim, portanto, que já mencionamos é, sem dúvida nenhuma, tentar visitar a cidade, o país, antes de tomar essa decisão. Acho que é mesmo muito importante para o choque inicial. Depois, obviamente, isto depende muito de caso para caso, mas se vierem com alguém é sempre mais fácil. Portanto, se vocês tiverem namorado, namorada, e houver a possibilidade de virem os dois e não só um de vocês, acho que é muito importante e muito relevante neste processo. Acho também que devem vir com mente aberta para diferenças culturais e não se fecharem muito naquilo que é a vossa realidade e serem muito resistentes à realidade que vão encontrar, porque o facto de vocês se abrirem à nova realidade vai-vos facilitar em termos sociais e em termos mesmo emocionais na comunicação com vizinhos, colegas de trabalho, etc. E é também tentar entender um bocadinho o funcionamento das coisas e a forma de estar das pessoas para que não seja um choque tão grande. É que foi aquilo que eu mencionei, por exemplo, no caso dos holandeses, que como eles são super acolhedores, super simpáticos, mas não é fácil passar aquela linha de ser simpático ou ser amigo. Uh, ter expectativas realistas será sempre bom e tentar explorar um bocadinho a cultura e a sociedade antes de emigrar para saber o que esperar. Ok. Ok, Frederico, eu acho que são boas dicas. Nós tínhamos aqui algumas pessoas também a falar de quando falaste da parte dos seguros e tudo mais, e eu recordei-me que se calhar há aqui uma coisa que pode interessar, se tu nos consegues dizer uma média, isto voltando um bocadinho atrás antes de Uhum. terminarmos, e também temos aqui aquela pergunta para queijinho, mas antes disso, podes dizer-nos se tu nos consegues dar uma média de valores de salários médios aí e também de rendas, só para Sim, termos sim, uma ideia? claro. Ou seja, pronto, eu vou focar em Amsterdão, mas vou também dar uma nota para outras cidades. O salário mínimo neste momento nos Países Baixos são os 2.069 euros brutos, o que, como eles têm uma taxa de impostos muito baixa em comparação a Portugal,
Isto dá cerca de 2.000,20 € líquidos. Portanto, esse será a rondar o salário líquido. O salário médio na área tech já rondará provavelmente entre os 3.000 e os 5.000 € líquidos por mês, Ok. dependendo, obviamente, da tua experiência, da tua posição, Certo. e número de Sim, sim, fatores. sim. Lá está, vou falar na área tech porque é a única que conheço bem. Claro. Em termos de custo de vida, habitação, portanto, em Amsterdão, um T1 andará sempre a rondar entre os 1.400 e os 1.800 € por mês. Se forem um bocadinho mais para as redondezas, e não precisa de ser muito longe, e Utrecht é um bom exemplo, Vespa é outra cidade aqui perto, as rendas já poderão, por exemplo, para uma pessoa, ir entre os 800, 1.000, 1.200 € por mês. Ok. Portanto, sim. Ok. Frederico, pronto, eu tínhamos esquecido de referir isso e normalmente interessa sempre as pessoas que nos estão a ver, costumam sempre gostar de saber estas coisas e normalmente também são alguns dos valores que nós partilhamos e estudos que fizemos Claro. também já nos deram a entender que Amsterdão é de algumas das cidades mais caras para arrendar Sim. a casa. Na altura fizemos estudo de um apartamento com um quarto, mas é interessante perceber aqui, deste-nos as várias possibilidades. Então, e agora, em primeiro lugar, a pergunta para quem vem já, mas se nos podias dizer aqui, alguma vez, em algum momento, desde que estás aí, tu pensaste, vou voltar para Portugal? Ou seja, pensar tipo no imediato. Exato, Aí, do género, isto não quero está a correr voltar. bem, quero-me ir embora. Não. Talvez por questões pessoais, ou forma de estar, ou forma de ver as coisas, nenhum episódio me marcou de tal forma negativamente que me fizesse pensar isso, não. Ok. E agora sim, a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados. Frederico, pensas regressar a Portugal? Penso, sim. Não agora, principalmente por ter o 30% rolling, por estar bem, por gostar de estar aqui, mas sem dúvida que na minha lista de coisas a fazer, havendo saúde, penso voltar a Portugal, sim. Ok, boa. Talvez numa fase mais avançada da Sim, vida, não é? sim, Ok, exatamente. ok, Frederico. Então, e para finalizar, temos mais duas perguntas. Uma delas era se já sentes que tens hábitos e tradições, já nos falaste da bicicleta e dos transportes públicos, mas enraizados no teu dia a dia. Naturalmente, sim, porque parece uma pessoa que se abriu bastante à cultura, mas podes dizer-nos que tradições ou hábitos já adotaste por aí? Sim, posso dizer, olha, deito-me bastante cedo, em comparação, por exemplo, com Portugal. Olha, uma coisa muito interessante é que quando chove eu não fico deprimido. Porque, quer dizer, chove metade dos dias aqui, portanto, se eu ficasse Não tinha deprimido, a estava hipótese. deprimido metade do ano. Eu em Portugal, sempre que chovia, ficava mesmo triste e chateado. Aí está a chover. Aqui eles têm uma forma tão natural de olhar para isso que Já faz é uma coisa que até. parte. Sim, exatamente. Ok, engraçado, deitar cedo, pois realmente se a vossa vida realmente começa mais cedo, acaba tudo mais cedo, Exato, acredito que seja completamente diferente. exato. Então, pronto, nós agora provavelmente ainda terias aqui muito mais coisas para partilhar e acho que isto até daria mais conversa, Frederico, mas acho que focámos aqui os aspectos essenciais. E de facto, pronto, obrigada por toda a partilha de experiência. Eu tinha aqui uma última pergunta que tem a ver realmente com o teu futuro, não é? E com projetos de vida pessoais. Se tu podes dizer-nos qual é que é o teu maior sonho a nível pessoal ou profissional, ou ambos, se tu nos conseguiste trazer aqui ou já tiveres uma ideia deles? Sim, em termos profissionais, obviamente, quero progredir na carreira e sinto que estou na cidade, no país perfeito para conseguir isso. E gostava de um dia, sei lá, talvez ter uma empresa minha ou ser freelancer e conseguir viajar e trabalhar por conta própria. Em termos pessoais, só me ocorre dizer que gostava muito de ser presidente da junta de freguesia da minha freguesia em Portugal um dia. Ok, curioso. Nunca tivemos ninguém a partilhar. Pronto, é uma Que primeira engraçado. vez. Ok, exato, Exatamente. é uma primeira vez, mas faz todo sentido, ok, Frederico, e acho que com todo o percurso que tu já levas a nível de conhecimento e tudo mais, faz todo sentido, principalmente porque
pronto, não é? É engraçado perceber Exato. que as pessoas não têm todas o mesmo objetivo. Nós temos aqui pessoas até já a mandar-se mais a rir, mesmo quando falaste há pouco da questão da saúde, as pessoas também, e pessoas a dizer cumprimentos da Suíça. Lá está, nós temos pessoas de todo o mundo a ver-nos, por isso é que o que torna estes diretos interessantes é precisamente isto, por isso é que eu digo às pessoas que vêm conhecer o mundo, não é? Porque temos sempre um país diferente e é isso mesmo. Curioso que nós já tivemos uma pessoa dos Países Baixos, com uma perspectiva totalmente diferente, e é bastante interessante perceber isto, porque realmente duas pessoas no mesmo sítio vão ter sempre opiniões diferentes, não é? Claro, claro. Frederico, eu queria te agradecer imenso. Eu não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa, achas que mais alguma coisa que tu queiras dizer? Não, da minha parte acho que é tudo, e se tiverem questões, sintam-se à vontade para ir ao meu Instagram e mandar mensagem, não sei, podem Claro. fazer se quiserem. Claro, quem nos está a ver aqui, pronto, só para vocês saberem, este direto vai ser partilhado depois também no YouTube, no TikTok, nós também somos bastante fortes no TikTok, portanto vão conseguir ver isso. Para além disso, nós partilhamos sempre alguns excertos desta conversa, vão conseguir ver, nós identificamos o Frederico nas publicações. E Frederico, tu tens TikTok? Não tenho TikTok. Então, pronto, nós identificamos o Frederico aqui no Instagram, portanto vocês estão à vontade, claro que sim. Vão claramente surgir questões e até pessoas que se calhar vão querer partilhar também a experiência delas, graças à tua partilha aqui e a tanto que acrescentaste aqui hoje sobre isso. Portanto, resta-me agradecer-te e dizer-te que vamos oferecer-te então um programa do Balcão do Imigrante, que é o Balcão Mais. Oferecemos aos nossos convidados o Astrolábio durante um ano, ou seja, o que te vai permitir ter alguns descontos a nível de serviços, se tudo o que tu possas vir a precisar, quer em Portugal, quer nos Países Baixos, e ter atendimento prioritário também para tratar desses assuntos, que apesar de tudo sabemos que as entidades aqui não são como nós queremos em Portugal, portanto acho que o Balcão também atua nesse sentido e é isso mesmo que nós queremos oferecer aos portugueses. Menos dores de cabeça, mais segurança e rentabilidade, portanto acho que o Balcão é isso mesmo e por isso queríamos oferecer-te isso e depois eu entro em contacto contigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço e parabéns pelo trabalho, porque acho que é exatamente o que pessoas na minha situação precisam. Pois, se calhar, uma consulta do Imigrar tinha dado muito jeito, não é? Tinha dado jeito, sim. Exatamente. Se bem que tudo o que tu acabaste de dizer aqui, pronto, a nível mais burocrático, claro que também não podemos estar aqui a referir tudo, nem a explicar como é que se preenchem papéis, não é? Mas deste aqui uma boa consulta de Imigrar para. Penso que sim. Acho que sim, as pessoas gostaram muito e tiveram sempre aqui a reagir deste lado e sempre connosco. Portanto, este direto vai ficar já disponível. Já de seguida vou publicá-lo no nosso feed. Frederico, nós vamos também identificar-te se quiseres depois partilhar também com a tua comunidade do Instagram. Obrigada mais uma vez por teres aceito o convite e esperemos até ver-nos em breve, talvez com mais partilhas e até com outras perspectivas de vida já. Combinado. E eu vou porque tenho que jantar, que já são 7 e aqui janta-se cedo. Já deviam ter jantado, não é? Já deviam estar a jantar, exatamente. Olha, muito obrigado, Frederico. Até à próxima. Sim, obrigado. Obrigada.